Estes são os braceletes de todas as edições da Tomorrowland Winter. Se você quer ter um bracelete como esse, eu tenho uma informação importante para você. Welcome, people of Tomorrow, for a new week here at Tomorrowland Winter. A Tomorrowland colocou à venda os ingressos para a Tomorrowland Winter 2024, a edição de inverno da Tomorrowland. E desde que as vendas começaram, nós temos recebido mensagens de pessoas que compraram ingressos e agora tem um problema. Isso porque a Tomorrowland colocou à venda ingressos separados, sem hospedagem, e agora as pessoas estão com muita dificuldade para encontrar a hospedagem para ficar durante o festival. Vou explicar um pouquinho sobre isso. Para entender um pouquinho sobre esse problema da hospedagem, a gente precisa entender onde acontece a Tomorrowland Winter e como funciona o festival. A Tomorrowland começou em 2019 e nessa época, na primeira edição, ela só colocava à venda ingressos junto com hospedagens. Então você não conseguia comprar um ingresso se você não tivesse uma hospedagem lá em Alpe d'Huez. Se você for residente, claro, você tinha direito a acesso, mas se você fosse uma pessoa de fora, um visitante, você só comprava ingressos junto com as hospedagens. Isso porque a Tomorrowland Winter acontece em Alpe d'Huez, é uma estação de esqui em Grand Domaine, é a maior em extensão de pistas, a maior pista da Europa, e ela não é muito grande. Então não adianta colocar lá 100 mil ingressos, sendo que as pessoas não conseguiriam chegar ao festival. Então a Tomorrowland hoje são 30 mil ingressos, 35 a expectativa para a próxima edição, mas ela é dividida. E você pode comprar o ingresso mais as hospedagens, que nesse momento está esgotado no site, ou você pode comprar só os ingressos. E você tem duas opções, ingressos para 4 dias e ingresso para 7 dias. Só que o que ninguém fala é que não adianta você comprar o ingresso. Se você comprar o ingresso, como é que você chega lá? Vamos pensar numa estação de esqui, ela fica no alto de uma montanha. O acesso para uma estação de esqui normalmente são por vales, né? Por aquelas vias sinuosas, e quando você chega lá você vai ter uma cidade, mas nesse percurso da parte de baixo até o alto da montanha não se tem muitas coisas. Então você precisa ficar hospedado lá próximo do festival em Alpe d'Huez. Isso porque a Tomorrowland Winter tem festas que começam meio-dia e vão até o final da tarde e festas que começam no começo da noite e vão até ali 2, 3 horas da manhã. Então não tem como você ficar hospedado fora de Alpe d'Huez e fazer esse transporte todo dia para ir e para voltar do festival. Uma das grandes experiências da Tomorrowland Winter é justamente você poder esquiar de manhã, volta para o seu apartamento, almoça, vai de tarde para uma festa, volta para o seu apartamento, troca de roupa e vai para as festas à noite. Se você ficar hospedado fora, você vai ter um grande problema de logística e não vai curtir o festival da forma que ele precisa ser curtido. Agora que você já sabe disso, você sabe que precisa ter um ingresso mais uma hospedagem para curtir a Tomorrowland Winter da maneira certa. O que acontece é que todos os hotéis, todas as hospedagens lá de Alpe d'Huez, eles fazem uma parceria com a Sunweb, que é a empresa que cuida da parte de logística da Tomorrowland Winter, e esses apartamentos eles são cedidos ao festival e eles são colocados à venda na venda de ingressos mais hospedagem. Então, quando acaba o pacote de 7 dias, acaba o pacote de 4 dias, não tem mais hospedagem. E agora são colocados à venda somente os ingressos. Então, se você já comprou um ingresso e você está com um problema de hospedagem, a gente vai dar algumas dicas. A primeira delas é que existe sim a possibilidade de você conseguir uma hospedagem lá. Você vai ter que recorrer ao Booking, a Airbnb ou algum de outros serviços de hospedagem desta forma. Só que isso você tem que ter muito cuidado. Primeiro, porque todos os apartamentos que são para aluguel, eles já estão com a Tomorrowland. Então são apartamentos de pessoas que normalmente não alugam, que colocaram esses apartamentos à disposição. Segundo, cuidado com golpes. A gente sabe, tudo que envolve Tomorrowland tem muito golpe, seja por ingresso, seja por hospedagem, seja por qualquer outro serviço. E a terceira questão é cuidado com apartamentos diferentes do que está sendo anunciado. A gente conhece pessoas nas outras edições, nós fomos em todas, que reservaram um apartamento que se dizia em Alpe d'Huez e quando foi enviado o endereço que eles enviaram lá próximo da data, esse apartamento ficava em uma montanha próxima. E isso já é um grande problema. Caso você não consiga hospedagem em Alpe d'Huez, sim, existem montanhas próximas onde você consegue fazer esse transporte para lá, seja de carro ou seja de lift. Lift são os elevadores da montanha. Algumas delas que ficam próximas ali, você consegue ficar num vilarejo próximo e de teleférico. Tem um bondinho onde você entra e você sobe a montanha. Só que depois você vai ter que descer esquiando, quando estiver claro, ou pegar o último desses lifts, e ele normalmente é ali por 5 horas da tarde. Isso quer dizer que você não consegue pegar as festas da noite. Já se você for de carro,
tem a possibilidade de você pegar um carro e você vai conseguir chegar em Alpe d'Huez de carro, claro, desde que não esteja nevando. Se estiver nevando, às vezes a pista é fechada, então você corre o risco de chegar e não sair, ou corre o risco de não chegar. Então, existe essa possibilidade, mas não é a melhor forma de curtir a Tomorrowland Winter. Então, se você está pensando em ir para Tomorrowland Winter, agora você já sabe que você precisa pensar primeiro na hospedagem antes de comprar o ingresso. Os ingressos estão disponíveis no site, você vai conseguir ver aí os valores e os tipos de ingresso, eles estão à venda agora, e também tem a opção de você comprar com a gente. Nós somos um parceiro oficial, né, um travel partner, e neste momento nós ainda temos algumas vagas de hospedagem em hotel e de hospedagem em apartamentos. Estes são pacotes oficiais da Tomorrowland, tá? Então tem o nosso pacote transfer de Lyon até Alpe d'Huez, pode incluir o aéreo do Brasil para Lyon também, caso você queira. Depois a hospedagem, os ingressos, todo o suporte lá, Lift Pass e Ski Pass, para você poder esquiar, e todo o auxílio para quem nunca foi para neve, comprar roupa e essas coisas que são muito importantes e que vão fazer total diferença para você conseguir curtir o festival. Ah, e outra coisa que muita gente tem perguntado pra gente. Tem à venda ingresso, ainda não entrou, mas eles vão entrar à venda, ingressos chamados Day Pass. São ingressos que dão acesso a um dia de festa. E aqui fica o maior dos avisos. Comprar um ingresso para ir em um dia de festa da Tomorrowland é muito complicado, porque a logística para chegar de Lyon, por exemplo, até lá são 2 horas. Se você ficar em Grenoble, que é uma cidade mais próxima, você vai levar 1 hora, 1h30 para ir para lá. Você vai ter transporte de ida, mas você não vai ter transporte de volta. E outra questão, se você comprou um pacote por conta e precisa de transporte para lá, reserve o mais rápido possível e pegue um serviço privado. Vai ser um pouco mais caro, mas você precisa fazer isso o quanto antes, porque os transportes eles encarecem muito, e um transporte de Lyon para Alpe d'Huez, por exemplo, de um carro para 4 pessoas, pode chegar a custar 600 euros durante a temporada. Então, se programe. Se você já comprou o ingresso para Tomorrowland Winter, tá com esse problema agora ou nem pensou nisso ainda, pode entrar em contato com a gente. A gente é especialista em festivais, nós não podemos vender a hospedagem separada do ingresso, mas a gente com certeza pode lhe dar uma ajuda ou uma luz aí em como resolver esse problema. E se você quiser saber mais sobre os braceletes da Tomorrowland Winter, de todas as edições, de qual é cada edição, inclusive tem esse bracelete aqui que é da edição durante a pandemia, a Tomorrowland que não teve, a gente explica, mostra as caixinhas e todos os brindes que a Tomorrowland Winter dá para os participantes que participam dela. Se você gostou, curte, comenta, se inscreve aí, a gente vai ter bastante vídeo sobre festivais. Valeu!